Dor nas costas é a doença crônica mais comum no Brasil. Mais de 35% dos brasileiros sofrem deste mal. Este é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Nos estúdios, eu recebo o médico neurocirurgião Marcelo Perocco. Doutor Marcelo, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Prazer estar com vocês também da NGT. Muito obrigado pela oportunidade, Viviane. Doutor Marcelo, recentemente o senhor participou aí de um congresso que trouxe novidades aí para cirurgias com dores lombares, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse congresso e quais as técnicas aí que foram reveladas nessa edição. A gente promoveu agora, na semana passada aqui em São Paulo, um congresso de cirurgia na coluna, tá? É o Congresso Brasileiro de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna. Tá? E esse congresso contou com especialistas do mundo todo, tínhamos 70 convidados estrangeiros, mais nomes de expressão aqui no Brasil, e houve uma presença de praticamente 500 cirurgiões de coluna de todo o Brasil e América Latina, junto com esses especialistas do mundo todo, mostrando novidades e Doutor Marcelo, explica antes o que é o conceito de minimamente invasiva. Certo. Muita gente quando fala em cirurgia minimamente invasiva acaba pensando assim, não vou cortar, não vai fazer nada. A cirurgia minimamente invasiva vai desde uma pequena punção com agulha, passando por cirurgias endoscópicas em que existe a cirurgia por um furinho de 4 milímetros, 6 milímetros, até esse conceito mais moderno de cirurgia na coluna, que são as técnicas minimamente invasivas que a gente fala que a lesão óssea, a lesão muscular, ela é menor. Existe uma agressão menor para o corpo. Então, são técnicas que buscam a maior efetividade com a menor agressão. Menos perda de sangue, menos lesão muscular. Né? Às vezes o corte ainda é um pouquinho maior, mas a musculatura não é lesada, os ossos não são lesados, a cirurgia cria uma atuação apenas no problema que a pessoa tem, vai no ponto certo e tira aquela compressão, tira aquele desvio que está acarretando naquela dor, naquele problema do paciente. Então, na verdade, esse congresso aí que reuniu vários cirurgiões aí de todo o país e de várias partes do mundo, estudou, vocês na verdade trocam aí ideias e novas técnicas aí para dores lombares? Isso, colegas, a gente fala dores lombares, mas na verdade são dores na coluna toda, desde a cervical até a lombar. Em toda a coluna, e colegas de fora mostram técnicas novas que eles estão fazendo lá fora. Colegas do Brasil e da América Latina mostram as novidades que eles já estão fazendo no seu país. E a gente troca experiências, a gente mostra nossos resultados para os colegas estrangeiros mostram os resultados deles, apresentam novas técnicas, novos equipamentos, né, e mostram os resultados desses novos equipamentos, né, para a gente ver o que tem de melhor para o nosso paciente. E o que você tirou aí? Quais foram as grandes novidades aí desta edição desse congresso? A grande novidade deste congresso são as cirurgias endoscópicas, que vem crescendo muito. Né? A cirurgia para endoscopia de hérnia de disco, ela é uma cirurgia que no começo servia apenas para tirar uma pequena hérnia. Hoje, com a melhoria dos equipamentos, a gente consegue resolver qualquer hérnia de disco na coluna com a endoscopia. E naqueles casos que são mais graves, que precisam de fazer às vezes uma fixação de coluna, que popularmente o pessoal falava, vai colocar pino na coluna, a gente hoje consegue fazer essa fixação com pequenos furinhos na coluna. Não precisa mais fazer aquele corte muito grande na coluna. Passou a ser cortes pequenos, né? Às vezes você vai fazer uma cirurgia para fixar uma coluna, em vez de você fazer uma incisão, um corte muito grande, você faz pequenos furinhos por onde vai passar os equipamentos, as câmeras, os parafusos, e, né, os pininhos e as hastes, como o pessoal fala aí, para poder fixar essa coluna. Na verdade, né, doutor, as técnicas aí de cirurgias minimamente invasivas são aí uma tendência da medicina, né? Porque a recuperação do paciente é muito mais rápida, o risco de infecções é muito menor, não é isso?
A cirurgia minimamente invasiva, ela minimiza os problemas. Então, assim, às vezes a incisão é um pouquinho maior do que uma cirurgia endoscópica, mas o tempo cirúrgico é menor, a exposição do paciente a infecções é menor, Excelente. o sangramento é menor. Então, você acaba minimizando tudo. Por isso chama minimamente invasiva. Não é só um corte menor. Na verdade, é uma tendência em todas as áreas, né? No começo era a cirurgia abdominal, que fazia as cirurgias por vídeo, e hoje não se abre mais, por exemplo, uma coluna ou um joelho como se abria antigamente, né? Mesmo as cirurgias em outras partes do corpo, tudo vem tendendo a ser cirurgias mais rápidas, com cortezinhos menores, menos agressivo, o pessoal atuando no ponto que está dando o problema e não abrir uma coisa muito grande e trocando tudo, dizendo assim, né? Vamos abrir para arrumar tudo. Não. Hoje em dia, com todos os exames de imagem que a gente tem, você consegue determinar o ponto exato que está causando a dor no paciente, você localiza pela ressonância, localiza pela tomografia e de repente é um pedacinho de disco intervertebral, um pedacinho de osso daquela vértebra que está comprimindo um nervo, você não precisa abrir a coluna toda para tirar aquilo. Então você vai e atua naquele ponto, trocando, né, uma dor por uma qualidade de vida melhor. Às vezes a pessoa vive a vida toda, tenho dor na coluna, não posso operar porque quem opera não fica bom. E hoje em dia isso não é mais a realidade. A realidade hoje é a gente atua num ponto que está causando dor e tira aquela dor do paciente e ele passa a ter uma vida mais saudável. E doutor Marcelo, para chegar a esse resultado aí desse diagnóstico de dor assim tão preciso de saber exatamente em que ponto está a dor do paciente, os exames também estão cada vez mais complexos, né? Sim, os exames cada vez mais complexos. A gente conta com cintilografias, ressonâncias, né, reconstruções tridimensionais para você saber exatamente qual é o ponto de compressão do nervo. Então existe uma programação cirúrgica que você também faz anteriormente com essas imagens e aí você consegue atuar no ponto exato da dor do paciente, minimizando todos os riscos. E doutor Marcelo, nesse congresso vocês apresentaram aí uma cirurgia, né? Sim. A técnica, qual foi a técnica? A descompressão? Na verdade, nesse congresso nós apresentamos algumas cirurgias ao vivo para uma plateia, né, num pré-congresso. A gente sempre, junto com o congresso, a gente faz um simpósio, tá? Então foram realizadas algumas cirurgias ao vivo para uma plateia um pouco menor do que a do congresso, que a gente mostrou as cirurgias ao vivo e discutimos as técnicas com os colegas para eles estarem aprendendo. Foram duas cirurgias de maior impacto, de maior importância que nós mostramos. Uma foi a retirada de uma hérnia de disco por vídeo, em que se faz com o paciente acordado, com uma leve sedação, com anestesia local, né? Aquele medo do paciente de ter que tomar anestesia, de ter que estar dormindo durante a cirurgia, né? Existe um tabu, eu vou tomar anestesia geral. Isso vem sendo quebrado com essas novas cirurgias. Então, foi realizada uma cirurgia endoscópica para retirada de hérnia de disco com anestesia local e uma leve sedação, em que a gente conversa com o paciente e ele relata para a gente que a dor melhorou ou que está doendo alguma coisa. Então, isso é muito importante, essa cirurgia por vídeo. Além dessa cirurgia por vídeo, a gente também mostrou uma nova cirurgia, que é essa da colocação dos pinos, que popularmente o pessoal fala, que é uma fixação da coluna, em que a gente não precisa mais fazer aquele corte grande nas costas para fixar a coluna. Com 4 furinhos de 6 milímetros, dependendo do caso, 6 furinhos de 6 milímetros, a gente passa os pininhos na coluna e fixa essa coluna sem ter uma abertura maior. A gente utiliza de um raio-x para ver as imagens da parte óssea da coluna e aí a gente consegue descomprimir o nervo, estabilizar essa coluna com pequenos cortes, né? Isso propicia um retorno ao paciente às atividades mais rápido. Ele, em vez de ficar às vezes 2, 3 meses acamado, esperando a recuperação da musculatura dele, porque foi toda cortada, como não há cortes da musculatura nessa cirurgia, ele tem uma recuperação mais rápida. Em torno de 10 a 15 dias, ele já consegue retornar às suas atividades. Puxa, muito rápido. Você tem uma redução
para 20 a 30% do tempo pós-operatório. Normalmente, o paciente demorava de 4 a 12 semanas para voltar às suas atividades. Hoje em dia, ele volta às suas atividades em torno de 10 a 15 dias. Dependendo da cirurgia, até na outra semana. Muitos casos são operados na quinta ou sexta-feira e na segunda-feira o paciente volta ao trabalho. E, doutor Marcelo, essas foram as técnicas aí mais relevantes aí apresentadas pelos brasileiros. Isso. E lá fora, trouxeram alguma novidade? Então, a novidade foi essa, a fixação da coluna. Perfeito. Isso médicos estrangeiros trouxeram? A gente já vem fazendo alguns casos aqui no Brasil, já vinha fazendo há cerca de um ano. Nosso grupo já vem fazendo essas cirurgias e outros colegas ligados a universidades. E agora nós estamos divulgando para todos os cirurgiões, porque já tem alguns convênios que já estão liberando. A gente vem fazendo um trabalho para essas cirurgias serem incluídas também na rede pública. Muito importante. Isso é muito importante para poder abranger todo mundo, para todo mundo poder ter acesso às técnicas minimamente invasivas. E o Brasil, né, é um país aí que tem mostrado bons resultados, Sim, assim, em sim. tecnologia O Brasil hoje, em estudos também? Sim, o Brasil hoje nós estamos na liderança, junto com outros países da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, Coreia, na Ásia, é um país muito desenvolvido em técnicas minimamente invasivas. Todos os membros da nossa equipe já foram várias vezes para a Coreia e retornaram. Outros colegas de outras universidades também têm ido para a Coreia, para a Europa, principalmente a Alemanha, França, outros colegas para os Estados Unidos, para poder trazer essas técnicas para cá. E é um trabalho que já vem há anos sendo realizado por esse grupo de médicos com as universidades e vem tendo um desenvolvimento muito grande das técnicas minimamente invasivas. E hoje nós temos a Federação Mundial de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna, temos a Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna, temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva na Coluna e o neurocirurgião, o ortopedista, o intervencionista em dor que faz as técnicas minimamente invasivas, eles estão crescendo muito nos eventos internacionais. Os médicos brasileiros têm ido para fora mostrar essas técnicas e mostrar os resultados. O Brasil vem ocupando uma posição de destaque junto com os Estados Unidos, Alemanha e Coreia. E quanto tempo, né, você tem falado aí, você disse que vocês têm lutado aí para que essas técnicas cheguem aí ao serviço público de saúde. Em quanto tempo você acha? Qual que é o procedimento para chegar a uma técnica? Porque, na verdade, eu acredito que o custo até seja menor, não é mesmo? Sim, o custo é menor, o custo social é menor. Sem dúvida. Não só o custo do procedimento em si, claro, mas o tempo de internação é menor. O retorno à atividade de trabalho é menor. Isso é importante, porque em vez do indivíduo ficar, às vezes, 3 meses fora da vida habitual dele de trabalho e estar afastado por uma previdência, o paciente, às vezes, fica 10 dias, 15 dias e volta à sua linha de produção, volta ao seu escritório, volta às suas atividades normais, né? Isso é importante, porque deixa de gastar, uma família deixa de ter o seu rendimento reduzido, então isso tudo é importante. O ganho global é muito grande com a cirurgia minimamente invasiva. Então, e qual que é o tempo dessa técnica, de uma nova técnica surgir e até ela chegar ao serviço público? O que impede essa técnica de ser adotada? Na verdade, o que impede essa técnica de ser adotada pelo serviço público é uma portaria do governo que chama rol de procedimentos. O SUS ele atualiza esse rol de procedimentos a cada ano, a cada 2 anos. Eles vão, com o trabalho das sociedades, eles vão incluindo novas técnicas nesse rol. E aí, esse trabalho vem sendo feito pelas sociedades, pelo Hospital das Clínicas, pela Beneficência Portuguesa, né? As universidades sempre fazem esse trabalho de trazer novas técnicas para o SUS. E no começo, essas instituições beneficentes, essas escolas acabam fazendo em forma de pesquisa, em forma de divulgação e, com o tempo, o Ministério da Saúde acaba englobando essa técnica
diante dos resultados, dos trabalhos, eles acabam englobando essas técnicas no rol de procedimentos do SUS. Esse é um trabalho que as sociedades, né, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Ortopedia e outras sociedades de classe em geral, elas fazem esse trabalho junto ao Ministério da Saúde para tentar incluir isso. Mas demora, às vezes, em torno de 2, 3 anos para conseguir chegar no serviço público. O NGT Entrevistas está de volta. Hoje o tema são as dores nas costas. Eu converso com o neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco. Dr. Marcelo, nesse segundo bloco eu queria que a gente comentasse um pouquinho aí sobre dores nas costas, né? Porque eu citei aí no começo do programa que mais de 35% dos brasileiros sofrem desse mal e o senhor estava me contando que na verdade existe aí um estudo que pelo menos uma vez na vida todo brasileiro vai aí sentir algum problema aí, sentir alguma dor na coluna. A incidência de dores na coluna é muito alta, né? A incidência é muito alta e assim, a gente sabe que quem não teve uma dor na coluna um dia vai ter, né? Um mau jeito, um torcicolo, uma lombalgia, uma cervicalgia, né? Uma dor na coluna cervical, uma dor na coluna lombar, por um esforço físico a mais, por uma má postura, né? No momento da vida, a pessoa vai experimentar uma dor na coluna. Agora, existe um grupo de pessoas que tem uma doença degenerativa mais avançada na coluna, a coluna vai envelhecendo mais rápido, vai tendo problemas causados às vezes por postura, por excesso de peso, por excesso de exercício, às vezes até, né? Olha, tudo tem que ser medido, né? É verdade, né? Equilíbrio, né? Porque a gente fala às vezes, né, que o sedentário também tem problemas de dores nas costas, mas também quem pratica muito exercício acaba prejudicando também. Sim, né? O exercício às vezes mal orientado pode causar uma sobrecarga num joelho, nas costas, em todas as articulações em geral, né? A pessoa tem que ter um equilíbrio, praticar esporte de 3 a 4 vezes por semana, procurar ter uma dieta regrada, sem exageros, para poder estar sempre em equilíbrio. E qual a relação entre obesidade e dor nas costas? Então, a obesidade em si, ela sobrecarrega a coluna. A coluna nossa, ela tem uma estrutura para aguentar aquele peso natural que está já estabelecido, né, o índice de massa corpórea. Agora, quando a pessoa está com sobrepeso, quando a pessoa está acima do peso, ela está carregando algo a mais na coluna. E essa coluna começa a sofrer, as articulações começam a sofrer porque o peso é maior. Então existe uma desidratação, uma perda de líquido do disco mais rápida do que numa pessoa que está mais leve. E isso acaba sobrecarregando todas as articulações do corpo, tornozelo, joelho, costas, e acaba acelerando o processo de degeneração da coluna. Toda coluna vai degenerar, toda coluna vai envelhecer, tanto numa pessoa, né, que tem uma atividade física regular, como numa pessoa que é sedentária. Essas alterações, mais peso, menos esporte, mais sedentarismo, cigarro, o fumo faz muito mal para a coluna. Tudo isso acelera o processo de envelhecimento da coluna. E, doutor Marcelo, num país aí onde a realidade que mais da metade dos brasileiros aí está acima do peso, né? A preocupação aí que esses brasileiros venham sentir dores nas costas no futuro é muito grande, né? Sim, essas pessoas que estão acima do peso, muitas vezes estão porque não estão levando uma vida regrada, não estão tendo uma alimentação saudável, não estão tendo hábitos de vida saudável, não estão fazendo esporte, e isso acarreta em dores na coluna. Essas colunas vão envelhecer mais rápido e as pessoas vão ter sintomas, vão ter dores mais rápido, mais cedo, mais precoce na vida. E por que o fumo é tão prejudicial assim à coluna? O fumo é prejudicial para todo o corpo, porque além de ter todas aquelas substâncias cancerígenas que a gente já sabe e poder causar o câncer, o cigarro ele diminui por fazer uma vasoconstrição, o vaso ele se fecha e a microcirculação acaba sofrendo. Então a pessoa que fuma, ela acaba tendo
assim, ela acaba tendo uma doença na coluna mais rápida, porque ela tem uma pior irrigação dos tecidos, de todo o corpo. E na coluna em si, a pessoa acaba tendo uma desidratação do disco mais rápida. Tudo isso influencia no envelhecimento da coluna. E quando a gente fala em dor nas costas, na verdade a gente está falando aí em vários tipos de dores, né? Em toda a região. Sim. Quais são as dores mais comuns? As mais comuns são, em primeiro lugar, a lombalgia, a dor na coluna lombar, seguida pela dor na coluna cervical. Aí tem torácica, tem lombosacra, que é da coluna lombar para o sacro. Tem vários segmentos da coluna que determinam aquela dor. E aí a gente classifica pelo nome da região que essa dor ocorreu. Mas a mais frequente é na cervical, que é no pescoço, é a dor do pescoço, e a lombar, que é essa na parte baixa da coluna. Tensão, estresse do dia a dia também prejudicam, não? Sim, a tensão e o estresse prejudica, porque você acaba ficando com toda a musculatura posterior da coluna tensa, e aí as articulações da coluna acabam ficando sobrecarregadas e fica num ciclo de dor. Você tem dor muscular porque aquela articulação sua está tensa, e aí você está tenso, você fica com a musculatura mais contraída, e isso força a coluna e vai acarretando também num envelhecimento mais precoce da coluna e aparecimento de algumas lesões. E o brasileiro, quando ele desperta assim para a dor, porque na verdade, né, o brasileiro aí está acostumado com automedicação, ele acha que ele está com uma dorzinha aqui, ele toma um analgésico, às vezes um anti-inflamatório, sem nenhuma receita médica, né? Sim. Quando é muito perigoso isso, né, doutor? É muito perigoso. O brasileiro tem essa mania de se automedicar. A gente até quando viaja para fora, a gente tem dificuldade de comprar remédio lá qualquer fora, medicamento, né? Porque é diferente nos outros países. Aqui a pessoa sente uma dor, ela vai na farmácia, toma um remédio. Melhorou, ela vai trabalhar no dia seguinte e não procura ninguém. O grande problema é que muitas vezes a dor é o primeiro sinal de alerta de uma doença mais grave, né? Às vezes a pessoa pode ter uma lesão de um câncer na coluna, por exemplo. E essa lesão, assim, neoplásica, um tumor na coluna, ele às vezes vai se manifestar com uma dor. A pessoa tem uma dor lombar e às vezes não é um problema de uma hérnia de disco, não é um problema de um mau jeito, uma má postura. Às vezes é a manifestação de uma doença mais grave. Então, sempre que a pessoa tem uma dor, o ideal é ela tomou um remédio, melhorou, depois ela procurar também um médico. E se essas dores são frequentes, o ideal é ela já procurar um especialista, né, na área, um ortopedista, um reumatologista, um neurocirurgião, para ver o porquê que a dor dela não melhora na coluna. Porque muitas vezes existe alguma lesão, que pode ser uma doença degenerativa, uma hérnia de disco, como pode ser um problema mais grave, como às vezes um tumor na coluna, uma doença mais... que precisa de um tratamento mais rápido. Quando o paciente chega até você, na verdade, ele já caminhou bastante, né? Sim, assim, já caminhou, a maioria, assim, já fez uma grande investigação aí sobre o problema, né? Sim, a maioria dos pacientes que procuram a gente, eles já têm problemas na coluna de longa data. E muitas vezes, aquilo que poderia ser um procedimento pequeno, uma pequena infiltração, uma pequena radiofrequência para tratar uma dor, às vezes acaba virando uma cirurgia maior porque não tratou no começo. Né? Então, assim, no primeiro sinal de alerta, é bom procurar um especialista. Doutor, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas e, por favor, suas considerações finais. Queria que o senhor chamasse aí, desse uma bronca aí no telespectador que se automedica, isso daí é que procure aí o médico qualquer dor que ele estiver. Não, com certeza. A automedicação é uma coisa que a gente não recomenda, é uma coisa que pode levar a gente a mascarar um problema maior. Então, assim, teve uma dor, essa dor persiste, procura um médico, passa no médico do bairro, procura o clínico vai avaliar, vai fazer um raio-x, vai encaminhar para o especialista. Não está melhorando? Procura já um especialista em coluna, isso é super importante para a gente não estar tendo problemas maiores no futuro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço vocês da NGT. E o NGT Entrevistas fica por aqui, hoje conversando aí com o médico neurocirurgião Marcelo Perocco. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!